Quero saudar todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero convidar você para nós fazer uma reflexão apologética, baseada em duas versões das Escrituras, a revista corrigida e a revista atualizada, ambas da Sociedade Bíblica do Brasil. E nós vamos ler primeiramente a versão corrigida, nas Bíblia Estudo Pentecostal, e está escrito: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, essa versão corrigida, ela considera as duas pessoas aqui, a do Pai e a do Filho. Repetindo: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ela faz aqui uma distinção entre o Pai e o Filho. Entre o Pai e o Filho. E agora nós vamos ler na atualizada, na NAA, da Sociedade Bíblica do Brasil também, texto da Sociedade Bíblica do Brasil. Então, o que é que diz aqui na NAA? Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o texto aqui da atualizada, ele refere só uma pessoa. Refere só uma pessoa. Aqui Jesus está sendo chamado de grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, agora nós vamos fazer um comentário sobre essa tradução, essas traduções. Qual é a tradução correta nesse texto? A tradução correta nesse texto é atualizada, que ela está baseada em novos estudos da língua grega, e há um consenso entre os gramáticos gregos da linha conservadora que ali Jesus está sendo chamado de Deus. E teve um estudioso que ele desenvolveu uma fórmula da língua grega, uma regra da gramática grega. Ele expressou essa regra da gramática grega, chamada como uma regra de Greenway-Sharp. Greenway-Sharp. Essa regra diz o seguinte: quando cai, que é uma partícula, quando cai copulativo, uma partícula de ligação, liga dois substantivos do mesmo caso, se o artigo ou algum dos seus casos precede o primeiro desse substantivo ou participo e não for repetido no segundo caso, o segundo sempre se refere à primeira pessoa que é expressa ou descrita pelo primeiro substantivo ou participo. O que ele está dizendo aqui? Se tiver dois substantivos, dois nomes, dois nomes precedidos pelo artigo, todo
substantivo, ele é precedido pelo artigo. Então, tinha dois substantivos, como está aqui. Só tem um artigo no primeiro substantivo, e esses dois substantivos for ligados pela conjunção cai, copulativo, então a gramática grega diz que o segundo substantivo refere-se ao primeiro substantivo. É o primeiro substantivo com outro nome. É isso que está dizendo. Né? É o primeiro substantivo, o segundo substantivo refere-se ao primeiro. Ele está com outro nome, mas é o primeiro. Né? Seria a identidade na diferença. O mesmo substantivo com outro nome lá na frente. Né? Então, essa regra se encaixa em Tito 2,13, em que o artigo definido precede teos, o grande Deus. O grande Deus é precedido pelo artigo definido. No grego, o nome Deus, ele vem precedido pelo artigo. Né? Então, essa regra se encaixa em Tito 2,13, em que o artigo definido precede teos e não é repetido onde soter, Salvador Jesus Cristo. Então só tem um artigo. Este artigo está regendo dois substantivos. Então essa regra de Greenberg-Sharp, essa regra da língua grega, diz que quando acontece uma colocação dessa natureza, o segundo substantivo refere-se ao primeiro. Então, aqui em Tito 2,13, Jesus está chamado de grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, o grande Deus é o Salvador Jesus Cristo. Né? Então, essa regra se encaixa em Tito 2,13, em que o artigo definido precede teos e não é repetido dentro de soter, Salvador. Os dois substantivos são unidos por cai. Portanto, a conclusão é que só teos e só Deus e Salvador indica a mesma pessoa de Jesus Cristo. Né? E para confirmar essa regra de Greenberg-Sharp, a passagem fala da manifestação, da epifania, o aparecimento, a presença, o manifestar. No Novo Testamento, esse termo é usado somente para Jesus e não para Deus Pai. Né? Então, quem vem é o Filho de Deus, é o Deus Filho que vai aparecer. Então, a epifania, o aparecimento, a manifestação, é a vinda de Jesus. Então, a regra grega de Greenberg-Sharp é exata. Ela é exata. Né? Então, no Novo Testamento, esse termo da epifania só é usado para Jesus. Então, ela é usada aqui no Tito 2, aguardando o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, Jesus aqui está sendo chamado de grande Deus e Salvador. Né? Então, o Deus Filho participa, tem a mesma natureza, a mesma essência de Deus Pai. É aquele que o Credo de Calcedônio declarou. Deus de Deus, substância de substância, consubstancial, a mesma substância. Então, Jesus é Deus igual ao Pai, coeterno com o Pai. Né? Então, outros casos, outros usos, todos referentes a Cristo, são encontrados em 2 Tessalonicenses 2,8, 1 Timóteo 6,14, 2 Timóteo 1,10, 4,1 e 8. Assim, a manifestação aqui também é a manifestação de Cristo, que é Deus e não de Deus e Cristo. Então, a manifestação aqui é do Deus Filho,
Então, assim, a manifestação aqui também é a manifestação de Cristo, que é Deus, e não de Deus e Cristo. As duas pessoas que aparecem ali é Deus Filho. Claro que o Pai está todo no Filho, todo no Espírito Santo. Aí, com a regra de João de Damasco. Onde está o Pai, está o Filho. Mas ali Deus está aparecendo no Filho. Essa mesma regra onde o Pai está todo no Filho, todo no Espírito Santo, e o Filho está todo no Pai, todo no Espírito Santo, e o Espírito Santo está todo no Filho, todo no Pai, ela se aplica lá em Apocalipse capítulo 1, versículo 8, né? Onde ali Deus é chamado, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso, aquele que é, aquele que virá. Então, virá ali, não diz que será, virá. Então, ali, fala da manifestação de Deus em Cristo também, né? Ali, em João está falando de Deus em Cristo. Aqui, muitos autores que colocam lá como se fosse o Pai, a maioria dos comentaristas, mas onde o Pai aparece para o ser humano, ele aparece no Filho. O Filho é a manifestação do Pai. Então, a regra de Graham Sharp ela é aplicada também a 2 de Pedro 2:1, que diz o seguinte, que menciona a justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Então ali é um só e não dois. E para finalizar nossa reflexão, eu quero usar aqui a Bíblia de Jerusalém. Essa versão ela foi traduzida pelos teólogos católicos franceses, né? Foi traduzida para o Brasil, aqui no Brasil, traduzida para o português pela leitura Paulus, né? E ela diz que Tito 2,13 é a mais clara manifestação da deidade de Jesus no Novo Testamento. Então, eu vou ler aqui o comentário da Bíblia de Jerusalém para fechar a nossa reflexão apologética, a defesa da fé, para fortalecer nossos corações. Então diz aqui, aguardando a nossa bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo por nós para remir-nos de toda iniquidade e para purificar um povo que lhe pertence, zeloso de boas obras. Né? Então, aqui no rodapé está escrito, clara afirmação da divindade de Cristo, conforme Romanos 9:5. O Salvador é cognominado também o grande Deus. Viu? Então, Jesus, ele é chamado, declarado grande Deus Salvador. Né? Então, para quem tem uma experiência mística, uma experiência com o Espírito Eterno, com o Pai, por meio do Filho e do Espírito Santo, não é dificuldade. Né? Infelizmente, a teologia liberal, a teologia cética, não acredita na deidade de Cristo. Então, mas a realidade é essa. E em Cristo nós temos uma experiência com Deus. Em Cristo nós temos uma experiência com Deus transcendental, todo Deus, com o Pai, no Espírito Santo. Que Deus nos abençoe.